Irmãos, graças a Deus por um novo dia, pela manhã que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Gostaria nessa manhã de compartilhar um assunto que tem falado ao meu coração. O tema é Daniel na cova dos leões. Eu acho que é uma história que todos conhecem, né? E foi um fato muito importante que marcou a história e até hoje, né? E eu sou impactado com esse fato verídico, né? Daniel na cova dos leões. Então vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã na dependência total de Ti, Senhor, necessitados mais do que nunca da Tua graça, da Tua sabedoria. Conceda ao que fala, graça, sabedoria e graça também aos que ouvem, que o Seu nome seja engrandecido, seja glorificado e que toda a igreja seja edificada pela Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, livra-nos de todo o mal, Senhor. Oh, Pai, eu peço com clamor mesmo nessa manhã. Assim, guarda todos aqui que estão, aqueles que também estão a caminho, nos dê graça, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado e que a igreja seja edificada, Senhor. Peço com clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um capítulo 6. O capítulo 6 é composto por 28 versículos. Então, eu pensei assim, dividimos em quatro partes. E eu vou comentando a primeira parte, a segunda a gente vai entrando para ganhar tempo e já lendo os versículos e já trabalhando ele, tá? Então vamos lá. Capítulo 6, primeiro versículo. Eu vou trabalhar, a primeira fase aí, são 3 versículos, do primeiro versículo até o 3, eu pus como tema a estrutura. Eu vou ler o versículo 31 do capítulo anterior, o último versículo, para a gente ter uma noção do que está. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Muito bem, Dario, coube agora a Dario essa difícil tarefa agora de governar o Império Babilônio. E para que ele pudesse dar uma nova direção, uma identidade nova, e ele estava sob a autoridade ali dos medos e os persas, então era uma cultura diferenciada. Então agora ele tem essa missão, e ele começa ali montando uma estrutura, como qualquer governo que muda e tal, e a gente vê logo nos 3 primeiros versículos aí, olha o que a Bíblia diz. Primeiro versículo, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Muito bem. Aqui, sátrapas, o que a gente pode falar assim significado, são vice-reis, né? Muito bem, aqui você percebe esse empenho já de Dario, né? Dessa convocação dos sátrapas, dos presidentes, e um deles era Daniel, era um dos presidentes, eram 3 e um deles era Daniel. Muito bem. A gente vai ver, e sem mesmo essa própria história aqui, nós dizemos que o temor do Senhor, ele imperava no coração de Daniel. Daniel era um homem de Deus, ele tinha um temor muito grande, e Dario estabeleceu como presidente, era um deles, sobre todo o reino. Em primeiro lugar, a gente percebe que Daniel, nós vamos ver na sequência, que Daniel era fiel a Deus e ele era leal a Dario. Então era um homem que não dava mau testemunho. Ele era assim, ele tinha uma excelência moral e tinha uma integridade vasta, né?
E Dario reconheceu isso em Daniel. E Dario, ele fala aqui, era o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. A gente percebe que Dario, como qualquer outro, né, que estivesse na autoridade do governo, percebe que ele seria a chance agora. Era o homem que ele queria, e é todo homem que um governo ou outra coisa menciona ter. Tinha um bom testemunho, um homem de Deus, amava o Senhor, era íntegro. Então ele pensava, Dario falou, não, esse é o homem que eu preciso, né, no meu governo, para que não sofra dano, para que as coisas caminham, né, dentro da normalidade. Então Dario reconheceu isso e colocou ele à frente. Então Daniel, olha aqui o testemunho dele. Daniel, ele destacou tanto entre os presidentes e os sátrapas, né? E tanto é que teve esse plano de colocar ele como ali na frente do reino. Então a gente percebe que nesse arranque aqui, Daniel já está entre os líderes ali do governo. Ele dá um bom testemunho, o próprio rei já tem um bom sentimento com ele, falando, não, esse homem eu quero, permaneça aqui. Então você vê que as coisas estão caminhando mesmo, né? Muito bem, agora nós vamos ver a segunda parte, que eu pude ver assim do versículo 4 até o versículo 9, e o tema é um plano para acabar com Daniel. Agora vai entrar algo que realmente é doído, mas o mundo oferece isso. Versículo 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel. Olha aí. Olha o que eles estão querendo. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, você vê que eles queriam, os próprios amigos que o companheiro de serviço, desejavam acusá-lo, desejavam derrubar Daniel. Como é que a gente pode chamar isso de inveja? Né? Isso é comum no meio, né, dos ímpios, das pessoas que desejam um poder, alguma coisa, alguém está atrapalhando o caminho, eles querem tirar. E aqui não foi diferente. Então eles armaram, eles queriam realmente acusar Daniel, só que eles não puderam achar nada, culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então foi algo assim que começa aqui já algo que mexeu, uma coisa terrível. Muito bem, no versículo 5, você percebe aí, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, e se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Muito bem, aqui é notório e registrado que ele era irrepreensível, o testemunho dele era muito bom, então não conseguia pegar nada que pudesse derrubá-lo. Então agora eles pensaram, eles falaram, vamos achar alguma coisa contra o próprio Deus que eles servem, ou seja, vamos ver alguma coisa ligada à religião. Então, interessante, irmãos, que aqui, antigamente, nessa época aqui, somente aqueles que eram do Senhor que chamavam Deus como único Deus, porque eles tinham muitos deuses. E quando chegou, quando eles sabiam da notícia do Deus, eles falavam Deus, mas era mais um Deus, o Deus verdadeiro. Então a grande diferença tinha que ser o único Deus. E hoje não é diferente, o único Deus verdadeiro a quem nós adoramos, né? Então Daniel era esse, ele era o único Deus, o Deus vivo, o único Deus. Muito bem. E aí a gente vê esse versículo 5, eles queriam um plano diferente que pudessem colocar em prática, pudesse derrubar e pegar Daniel. Então eles pensaram contra ele o seu próprio Deus. Muito bem. Eu pensei assim,
Quer dizer, o que eu vou falar agora é um pensamento que talvez ocorreu na mente desses que estavam tentando derrubá-lo. Eles podiam ter pensado assim: então vamos ver uma situação em que ele tem de escolher entre o seu Deus e o rei Dario. Bom, nós podemos dizer, sem medo de errar, isso aqui é coisa minha que eu estou pensando, que entre escolher Deus, o Deus dele e o rei Dario, nós vamos crer que ele vai escolher Deus, sem medo de errar. E assim nós vamos pegar e vamos derrubar ele. Então parece que esse foi o pensamento, porque eles montam agora, né? E você percebe que uma pessoa que permanece firme na graça de Deus, com integridade, essa pessoa muitas vezes incomoda, é isso que eu disse, ela incomoda até com ciúmes, com perseguição, com inveja, né? A palavra de Deus diz assim lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É algo já que a palavra de Deus diz, e hoje não é diferente. Se você quer realmente viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido. É uma perseguição. E para o cristão que conhece o Deus, seria uma boa perseguição. Nossa, boa perseguição. Porque está acentuando cada dia mais que você está realmente imbuído em amar o Senhor, em viver uma vida, um testemunho sério diante de Deus e para Deus. Muito bem. Ao versículo 6, caminhando um pouco mais, nós chegamos no versículo 6. Então presta atenção nesses que eu pude ver aqui. Esses presidentes sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Muito bem, aqui eles amaram um decreto, elaboraram, é aquilo que eu disse, quem sabe foi isso que eles estavam pensando. Então, aqui parece mais um decreto político do que religioso, né? Diante do rei Dario. Então, duas coisas a gente percebe aqui, presta atenção. Eles colocam o rei lá em cima, quando ele diz assim, eles montam esse decreto, dizendo assim, todos os presidentes, né, concordaram, estabeleçam um decreto que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição ou oração a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então parece que eles enalteceram, eles engrandeceram o rei Dario, excluíram ele, fizeram ele como se fosse algo assim, uma coisa, a palavra aqui seria bajulação. Esse foi o teor do sentimento do coração deles. E a outra palavra que eu disse, presta atenção, a outra aqui, que eles falam assim, o versículo 7, que todos os presidentes, os sátrapas, concordaram com o rei estabelecendo esse decreto. Mas se você perceber aqui, olha só, no versículo 6, estes presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram. Quer dizer, Daniel não estava lá. Ele não estava junto ali nessa hora da decisão de fazer isso. Então ele não participou. Então aqui nós não era verdade isso. Porque se você perceber, se nós chegarmos no versículo 10, Daniel, pois soube, quando soube, quer dizer, depois que ele ficou sabendo, ele não viu no ato ali, junto com aqueles sátrapas, com todos os presidentes, então, algo que ele não ficou sabendo.
Então, parece que a gente já percebe aqui, o rei ainda não estava percebendo, mas nós aqui já, olhando para trás e olhando aqui na palavra, a gente já percebe que era uma montagem, era uma armadilha que eles estavam montando para o rei, né, convencendo o rei, e, na verdade, o alvo era derrubar Daniel. Eles queriam mesmo era acabar com Daniel. Triste isso. E aí a gente vê que ao colocar esse rei no sentido de uma bajulação, a gente percebe que existe em Provérbios alguma coisa sobre isso, né? Que a pessoa, quando está sendo bajulada, ela não consegue ver, ela cega. E aqui foi isso. Então ele se achou, né? Ele já era um rei que tinha um coração qualquer um que não tem a graça de Deus. Então ele se achou ali o máximo. E eles fizeram isso, colocaram ele. Então, quando você vê aqui no versículo 7, no versículo 8, olha só no versículo 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei assinou a escritura e o interdito. Então, Dario é persuadido a assinar esse decreto, que impõe, na verdade, uma pena de morte. Aquele que estiver orando ao seu Deus e não estiver cumprindo esse decreto, ele seria jogado na cova dos leões. Terrível, terrível. Irmãos, então nós vemos aqui essa montagem, nos próprios versículos aqui. Então, esse pedido que foi feito para o rei, e o rei assinou. O rei assinou, ele aprovou o decreto. Que qualquer pessoa que fosse ali no período de 1 mês, de 30 dias, estivesse adorando um Deus, estivesse orando a Deus, se ele fosse pego ali, ele seria jogado na cova dos leões. Por que eles fizeram isso? Eles sabiam alguma coisa de Daniel. Eles tinham, né? Bom, o rei então assina esse decreto. O decreto está consumado, realmente entrou em validade agora. Ele assinou. Muito bem. Nós caminhamos agora para a terceira parte, que é exatamente o tema da mensagem: Daniel na cova dos leões. A partir do versículo 10 até o versículo 17. Então vamos aí, acompanhando. Versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, presta atenção agora, ele ficou sabendo. Olha a reação dele. Ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus. Agora olha o final aí, como costumava fazer. Quer dizer, ele tinha o quê? Um hábito de fazer isso. Aquilo já estava impregnado nele. Era algo que ele vinha fazendo. Que coisa importante isso. E é interessante, aqui, eu não sei como que é para você, mas eu pude ver assim, quando ele soube desse, e ele era um desses que estava correndo o risco de morte, ali para a cova dos leões, ele não foi se defender. Ele podia chegar no... Não, mas como vocês fizeram isso? Eu não estava. Como isso? Eu não sou contra. Ele não fez nada disso. Ele não foi procurar razão. Eu vejo assim que foi fascinante a reação de Daniel. Ele permaneceu, ele não foi na casa de ninguém, ele não foi procurar pessoa de ninguém. Ele não entrou em desespero, mas ele fez uma coisa. Ele permaneceu firme naquilo que ele estava fazendo. Ele orava 3 vezes por dia. E ele foi exatamente, olha só, ele foi em sua casa, naquele local ali, e ele foi fazer aquilo que ele fazia. Ele orava e dava graças diante do seu Deus. Eu penso aqui que ele dizia,
como a palavra de Deus diz assim, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui, quem sabe, era uma oração em voz alta. Quem sabe, ele ajoelhava, levantava as mãos e orava ao Senhor. Olha a reação de um homem de Deus. Irmãos, eu pude ver outra coisa interessante e importante aqui. Essas coisas não foi de uma hora para outra. Não foi ali de repente que ele já fazia essa oração. Eu quero levar os irmãos, agora eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá no capítulo 1 de Daniel. Nós vamos ler algo que quando jovem, na sua juventude, ele tomou uma decisão. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, olha só, resolveu, depois você pode estudar o livro todo de Daniel, ou o capítulo 1 todo, enfim, em casa. Olha só o versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então ele tomou uma decisão, ele era jovem, e ele disse não. Como jovem, não, eu não quero me contaminar. E ele falou isso para o chefe ali, dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos, né? Mas Deus, antes disso, Deus concedeu a Daniel misericórdia, graça, bondade. E ele foi falar com o chefe dos eunucos, e o chefe do eunuco falou assim: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Quer dizer, se ele deixasse de comer aquelas iguarias, o chefe dos eunucos falou: você vai ficar abatido do seu rosto e o rei vai vir para cima de mim. E aí Daniel faz algo também fascinante. Ele faz uma proposta. Ele fala para o cozinheiro que havia, experimenta, no versículo 12: peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens dos que comem as finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Então ele falou assim: 10 dias você fica olhando e vai ter diferença. Nossa! E realmente o que aconteceu? No fim dos 10 dias, você acompanha, você vê depois em casa, ou vê no versículo 15, ele diz assim: no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Muito bem, então aqui a gente vê que isso já vinha lá, ele já vinha esse hábito de dizer não. Irmãos, eu pude ver que quanto mais nós falarmos não ao pecado, mais nós vamos ficando distante dele. Quanto mais nós falarmos não para momentos que nós vamos quebrar um princípio de Deus, e nós falarmos não, tomarmos essa decisão, ela vai crescendo em nós. E nós podemos então agir realmente de uma maneira responsiva que dignifica o nosso Senhor, para a glória do Senhor. Eu pude ver isso aqui, né? E nós vamos cada vez que nós vamos falando não para um princípio de Deus que nós vamos ferir, ou para o próprio pecado, nós estamos mais aptos a fazê-lo novamente. Daniel conhece Deus. Vocês lembram? Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Lembram disso? Nós trabalhamos no próprio livro de Daniel, né? Lá no capítulo 11, no versículo 32. Então,
a gente percebe que Deus conhece, aliás, Daniel conhece a Deus e resistirá com firmeza. Olha só como foi os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora Daniel também, ele resiste isso, né? Agora, é um outro pensamento que passou na minha cabeça, eu estudando isso e vendo também alguns autores, eu pude ver também aqui que, quem sabe, passou uma tentação. Presta atenção, quem sabe passou, ele foi tentado, Daniel, que ele podia ter parado de orar. Não, eu vou parar, isso é algo imaginado aqui que eu estou dizendo, tá? Ele podia parar e falar assim, eu vou parar durante os 30 dias, vou orar onde os espiões não podem mais me ver, e o perigo vai passar e eu vou continuar normal, e nada vai acontecer, não vou correr o risco de ser jogado na cova dos leões. Só que a gente percebe que, sem medo de errar, que o coração de Daniel, ele não estava preocupado com a sua própria vida, mas sim com o seu testemunho diante de Deus. Ele estava assim, imbuído de conservar essa vida santa, essa integridade diante do seu Deus, para a glória e honra do seu Deus. É lindo, maravilhoso. Então você vê que as coisas não são de uma hora para outra. Isso nos ajuda a ver que hoje é o dia. Quem sabe ainda alguém não está ainda numa situação dessa. Deus é um Deus de misericórdia. Basta nós começarmos hoje. Então ficou claro que para eles Daniel não obedeceu o decreto. Ele continuou fazendo e ele foi pego. Olha só o versículo 11, vamos voltar lá no capítulo 6, olha só, versículo 11, então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, versículo 12, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Eles trouxeram à tona aquilo que já foi feito. Eles fazem lembrar o rei, o coração do rei. Eles trazem. E aí então o que ele respondeu? O rei disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Sim, como se o rei pudesse falar, sim, eu assinei. Aí no versículo 13, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, presta atenção como que ele fala aqui, eles falam, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então aqui, eles pegaram Daniel, e agora eles colocam diante do rei, para confirmar o que foi feito o decreto, para que o rei então desse a sentença, e fizesse o quê? Isso, jogasse Daniel na cova dos leões. Aqui está caminhando para tudo, para concretizar o decreto. Agora, preste atenção na reação do rei agora. Olha só, o que vocês acham aqui? Olha, versículo 14, olha só, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. O que acontece aqui? O que você pode analisar aqui? Quando o rei caiu em si, ou seja, ele foi persuadido, lembra aquela bajulação que colocaram ele ali em cima? Quando ele viu o que ele fez, na reação dos sátrapas de dizer assim, esse Daniel, olha como é que esse Daniel, como se fosse um qualquer, esse Daniel aí, ó, e mais ainda, dos exilados de Judá. O que é isso? É dos filhos do cativeiro, eram exilados. Aqui há um desprezo total por Daniel, e é isso que eles estavam, é isso que estava no coração deles. Irmãos, eu pensei aqui também outra coisa interessante, que eles, em momento algum, eles falaram assim, interessante que eles não mencionaram que nada a respeito da sua integridade,
da sua boa conduta lá, que eles, logo no começo, lembram? Que eles estavam vendo que não tinha culpa nenhuma. Eles não mencionaram que Daniel estava bem em sua função, estava desempenhando muito bem. Eles não falaram as coisas boas. Eles pegaram sim, naquilo que eles queriam. Um desprezo, pelo contrário, um desprezo total a Daniel. E o rei então falou, puxa vida. Olha o rei, o que ele fala aqui, ó. Determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo. O rei que assinou o decreto caiu, ele foi direcionado a isso, ele foi induzido a fazer isso. Agora ele cai em si e ele faz o quê? Ele quer ajudar Daniel a não ir para a cova dos leões. E ele faz de tudo. Interessante isso, é muito interessante. Irmãos, esse rei entristeceu, ele percebeu que foi enganado, que era uma armadilha, que ele assinou isso. E o rei então, nesse versículo 15, ele quer voltar atrás, ele quer de novo, ele falou, não é isso, houve uma conspiração. Mas aí eles são firmes, eles são de novo. Eles foram no versículo 15 e tal, foram firmes, e aí então no versículo 16, ele diz, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, e disse o rei a Daniel. Então aqui, irmãos, não tinha mais jeito, por mais que o rei tentasse, ele não podia revogar, na lei dos Medos e Persas, não podia revogar aquilo que foi decretado. Então agora não tinha outro caminho para ele, a não ser jogar Daniel nas covas dos leões. E para isso a gente percebe que o coração do rei, ele fica triste, porque ele viu a loucura que foi feita, condenar um homem de Deus. E ele diz para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então ele vai junto, parece que ele pede, até faz um encorajamento para Daniel, lembrando disso tudo do próprio Deus. Irmãos, que hora difícil é essa? E no versículo 17 foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou o rei com seu próprio animal e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ali era uma coisa comum, o rei punha ali com o seu anel e timbrava como se fosse ali algo que não pudesse mais ser mexido. Ali estava selado aquele fato, aquele decreto. E foi isso que aconteceu. Então, dirigiu e ele foi então jogado na cova dos leões. E naquela noite, no versículo 18 agora, seria a quarta parte que eu dividi aqui. O tema aqui é o livramento de Daniel e o resultado final. Aqui nós vamos caminhar para o final, e aqui nós vamos ver o livramento de Daniel e o resultado final, que é do versículo 18 até o versículo 28. Irmãos, no versículo 18 fica evidenciado a dor do rei. Olha só, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei ficou em jejum e não conseguiu dormir. Ele ficou pensando na situação difícil, trágica, que ele foi conivente. Então a dor dele era profunda. Que situação é essa? E agora, na manhã seguinte, olha o versículo 19: levantou, olha só, versículo 20, aliás, o 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e onde ele foi? Com pressa, a cova dos leões. Ele foi rápido, ele correu para lá, para ver o que aconteceu. E chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Ali, quem sabe, ele chamou Daniel com uma voz muito triste, porque ele não sabia. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, olha só,
aqui ele faz algo que os medos e persas não faziam. O Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Olha só, ele faz essa pergunta para Daniel e esperando ansiosamente a resposta. Irmãos, olha só o que acontece. Então Daniel falou ao rei. O que nós podemos dizer aqui? Aleluia, glória a Deus. Daniel, ele ouve a voz de Daniel. E olha o que Daniel fala. Primeira frase para o rei: ó rei, vive eternamente. Quer dizer, aqui a gente percebe que Daniel foi o quê? Ele usou de uma cortesia com o rei. Ele disse, né, para que o rei pudesse viver. Interessante isso, né? Daniel responde com cortesia, desejando vida ao rei. Nós podemos dizer sem medo de errar aqui, é um milagre. É um milagre. Ninguém tinha visto isso ainda. Ninguém tinha visto leões. Irmãos, eu estava pensando assim, no momento eu estava pensando, puxa, mas a gente pensar mesmo friamente, nossa, como assim? É um fato. Aqui não é uma história, um conto de fadas. Aconteceu e ele foi jogado. Aqui fala leões. A Bíblia não fala quantos leões tinha, mas se tivesse um só, já era o suficiente. Tinha leões e ser jogado lá. Leões é um bicho, leão é o que é? Um animal feroz. E chegou ali o que ele, nossa! E Daniel estava vivo ali. É um milagre. A gente começar a pensar sobre isso, a gente começa a ver, né, que é fascinante isso. Olha só, caminhando um pouco mais, no versículo 22 ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Olha o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Olha agora, e nenhum dano se achou nele. Ele não tinha um arranhão, não tinha nenhum dano. E ele logo início, ele começa a explicar para o rei que foi Deus que fechou a boca dos leões. Foi Deus enviou o seu anjo. Quem sabe o mesmo aquele que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha que estava lá, quando o rei viu 4. Fascinante isso. Milagre. Se a gente às vezes a gente já sabe da história e tal, e eu pensei, não, mas peraí, como isso aconteceu? Jogaram, ele caiu lá e os leões ficaram quietos, calados ali, quem sabe todos eles ali olhando, e aí? E não teve nenhum arranhão, ele sai vivo, e foi olhado aqui, ó, assim foi tirado Daniel, nenhum dano se achou nele. Agora, qual é o motivo central aqui? Por quê? Ele creu no seu Deus. Os irmãos lembram da galeria dos homens da fé? Vamos ver se tem alguma coisa lá registrada em Daniel, capítulo 11, versículo, eu vou ler para os irmãos, capítulo 11, versículo 33, olha o que diz aqui, ó. Ele vai falar, né, então ele fala, e que mais direi, o escritor diz, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Balaque, Sansão, até Davi, Samuel e dos profetas. Olha só o versículo 33, ele diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. Aqui a gente tem um comentário que pode ser também com relação a Daniel, como aqui foi, né, Daniel, Davi e Sansão, mas vamos pensar aqui no caso de Daniel. Então foi registrado isso. Daniel então experimenta algo
fascinante, um milagre ali, né? A gente fica realmente fascinado aqui. Quando é o crer, ele livrou Daniel, não da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Presta atenção nisso, que é muito importante para nós hoje isso. O mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus não livrou da fornalha. Não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Esse Deus é maravilhoso, soberano, poderoso. Esse é o nosso Senhor. Aquele Deus é o mesmo hoje. Realmente, nós podemos dizer como Davi, lembra daquele versículo 6? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Nós podemos pensar, nossa, é maravilhoso demais esse acontecimento. A minha mente não alcança isso. Não é? Puxa vida, Daniel está vivo, o rei está contente, Deus é exaltado. Agora olha só o versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Vírgula. O que aconteceu com eles? Isso, foram lançados na cova dos leões. Eles. Que mais? Só eles? Os filhos. Quem mais? Suas mulheres. Agora olha só o que aconteceu bem ao contrário do que foi com Daniel. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam o quê? Todos os ossos. Aqui o leão agiu como ele é mesmo, como foi impedido por Deus lá com Daniel. Agora ele vira aquilo que ele é, uma fera, e acabou com todos eles. Interessante que foi toda a família. Aqui fica evidenciado para o rei, e foi o rei que deu essa ordem, que realmente tinha sido uma armadilha e que eles acusaram que foi tudo isso. E o rei então toma essa decisão trágica, doída, de jogar toda a família ali no coisa. É muito forte isso. É de doer. É uma cena terrível. Já pensou? Não tinha chegado lá ainda e os leões iam acabando com tudo. E estraçalharam os ossos. Nós vamos pensando em tudo isso nessa manhã. Cada um de nós aqui. Vamos analisando a história. Vamos chegando praticamente ao desfecho total. Acompanhando tudo isso que aconteceu lá. E eles foram jogados ali, então morreram todos eles, junto com as suas famílias. Os filhos, irmãos, as esposas. Vamos pensando sobre isso. Muito bem, chegamos então no versículo 25. E o 25 diz assim, 25, o 26, o 27 e o 27. 25, 26 e 27. Olha só, aqui o rei fala assim: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Israel, de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E o último versículo, o resultado: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Irmãos, o que nós podemos dizer nesses 3 versículos? Dario exaltou o Deus de Daniel. Ele exaltou o Deus de Daniel. Mas se você ver a história, o próprio Dario não foi salvo. Porque faltou algo interessante aqui. O único Deus. Eles criam em deuses, vários deuses.
Eles não tinham o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, como o único Deus. Mas aqui ele viu isso, ele foi testemunho, ele exaltou o Senhor como o Deus do Daniel. Quer dizer, Deus é engrandecido pelo testemunho de Daniel. Aleluia, glória a Deus. E hoje não é diferente. Deus é cada dia mais engrandecido pela vida da igreja e pela sua vida. A vida que você leva em santidade, em temor, em integridade, Deus é glorificado. A honra, a glória é dada ao Senhor. Aleluia. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos, algumas aplicações para nós nesse tempo que nos chama hoje, nesse século 21, onde isso acontece também, ou foi só lá no governo de lá? Está acontecendo hoje. Às vezes, por você ser crente, alguém está tentando derrubar, querendo pegar um mau testemunho, enfim. Então, nós podemos pensar e aplicar algo muito importante, claro aqui para nós. Começar com uma vida, eu acho que com temor a Deus. É o princípio da sabedoria, ter um temor a Deus. Que Deus é um Deus sério, Ele é alegre, mas Ele é sério. Ele não brinca. Um temor a Deus. Isso é muito importante. Outra coisa também é termos uma fé e crer que Deus está no controle absoluto. Isso faz a diferença. Que Ele é soberano, que Ele reina. Ele está vendo tudo. Crer também que Deus é o Salvador e Senhor das nossas vidas. É muito bom isso nós aplicarmos para nós. Amar a Deus e viver inteiramente para a glória dEle. Você vê que Daniel não estava preocupado com a sua própria vida. Se quiser me jogar, vai jogar, mas ele estava sim preocupado com o testemunho de Deus, de entristecer Deus. Olha só que interessante. Então, isso é importante, nós termos amar a Deus e viver inteiramente para a sua glória. Outra coisa importante que nós devemos dizer, uma vida de retidão, quando ninguém estiver vendo. Quando ninguém está vendo, você não tem plateia nenhum, e você ali, Deus, mas Deus está, e Ele sabe de todas as coisas, e Daniel sabia disso. Por quê? Só um pontinho só, sem ouvir o testemunho que as pessoas davam dele, mas só um pontinho. Ele foi lá onde ele estava acostumado a fazer, e ele continuou fazendo, não para mostrar para a turma, mas para a glória do Deus vivo. Ele continuou orando que ele fazia isso, dando graças a Deus, fazendo para o Senhor. Isso é o que nós devemos pensar. Quando você estiver no seu carro, no banheiro, na escola, onde você estiver e você estiver sozinho, não, o Senhor está aqui comigo. Eu vou colocar esse cinto de segurança, não para o guarda não pegar, mas porque é importante. É um exemplo rasteiro, porque eu preciso, porque é para a glória do Senhor. Coisa bem simples, eu estou dizendo, mas onde ninguém está vendo, viver na integridade. Aprender com a vida aqui de Daniel. Outro ponto importante que eu quero encerrar com essa aplicação, prestar bem atenção. Enquanto nós estivermos nesse mundo perverso, esperando a vinda do Senhor, até estar com Ele eternamente, nós vamos passar por provas, nós vamos passar por situações muitas vezes difíceis, mas qual que é o nosso coração? Como filhos de Deus, nós devemos confiar em Deus. Vamos passar, estamos passando, cada um de nós aqui. Vamos passar por provas, horas difíceis, mas nós precisamos continuar crendo, confiar em Deus, como filho de Deus, que Ele não vai nos desamparar. Isso é importante, muito importante. Nós não podemos negar o nome do Senhor, onde nós estamos chegando numa hora tão difícil também, mas nós devemos manter firme. Essas coisas não vão nos separar de Deus.
Nós podemos até sofrer o dano, enfim, muitos morreram inclusive, né? Pela fé no Senhor, foram cerrados ao meio. Nós não estamos... O que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram? Quando o rei Nabucodonosor ia jogar ele na fornalha, e antes falou assim: por que vocês não dobraram o joelho diante dessa imagem e tal? E nós vou jogar você. O que eles falaram, lembra? O que eles falaram? Nessas coisas não vamos falar agora, mas no finalzinho, o que ele fala? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar esses outros deuses. Quer dizer, não estava ligado a uma isenção de morte, mas sim em Deus, agradar a Deus. É isso que nós precisamos pensar. E aí então eu queria ler o último tema aí sobre a conclusão final, lá em um texto conhecido, mas eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar a leitura aí em Romanos 8, a partir do versículo 35 até o 39. Nós saímos daqui com o nosso coração dilatado mesmo. Versículo 35, olha só, eu vou ler aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo faz uma pergunta aqui sobre essas coisas que acontecem, estão acontecendo e vão acontecer. Aí no versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por quem? Por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Amém. Interessante, nós vamos passar, mas nós somos mais que vencedores. Fascinante. Olha o versículo 38. Porque eu estou bem, olha só, Paulo está bem certo, ele está convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, versículo 39, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de quem? De Deus, que está onde esse amor? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, como é que você sente aí? Ouvindo uma história dessa, hoje, você já ouviu muitas vezes, mas hoje reciclando ela, renovando ela, você pode fazer seu comentário, alguma coisa aqui que chamou a sua atenção. Por favor, nós temos ainda algum minutinho. Quem que poderia falar? Amém. Puxa vida. Confiança e segurança. O fato do coração de Daniel não ter se endurecido, com o rei, por exemplo, com o causador da sua dor, Amém. É muito difícil isso, naturalmente falando. Puxa vida, exatamente, eu não tinha, exatamente, e deixou claro quando o rei fala ali, ele fala: ó rei, vive eternamente, né? É exatamente isso, muito bom. Quer dizer, ele usou de cortesia com o rei na primeira instância, exatamente isso, não ficou. É um homem de Deus, muito bom, amém, viu? Muito importante. Quem mais poderia? Daniel tinha uma rotina. Amém. Irmãos, isso é importante também, ter uma rotina. Às vezes nós acordamos e não mantemos essa rotina. Nós temos horário atrasado, às vezes sempre, quase sempre, Não estudamos a palavra, não pensamos, não oramos, e nós já queremos, É verdade que tem dia que acontece alguma coisa, mas procurarmos ser uma rotina fiel a Deus.
Eu achei isso também fascinante aqui, 3 vezes por dia. Você tem que, já pensou? Decidir isso. E ele decidiu lá atrás o não, lembra? Ele já falou lá, não queria. Então ele já era um homem que tinha essa condição dessa rotina. Amém. Muito bom, olha só. O que mais? Alguém poderia... Amém. Amém. E é forte isso, porque ele falou com Deus. Ele falou para Deus, não tenho nada com... Olha só, irmãos, eu queria, nessa manhã, aproveitando isso aí que o César disse, Deus é um Deus de misericórdia. Presta atenção. Pensei agora, se você tem alguma coisa... algum pecado, alguma coisa que cometeu, confesse, deixe isso, ora ao Senhor e continua. Você não vai perder, né? Pelo contrário, você vai se aproximar mais de Deus. Agora não tem mais jeito para mim. Tem jeito para todos nós, para todos vocês. Não tem mais para aqueles ímpios que vão morrer na sua impiedade, mas para aqueles que foram salvos tem esperança. Aleluia. Um Deus de misericórdia, de perdão. Amém. Muito bom, viu, Sérgio? Amém. Quem mais? Mais algum? É verdade. Amém. Irmãos, isso aqui me arrepiou agora, porque, olha só, eles não tiveram tempo de arrependimento, foram jogados na cova de leões, ali morreu e acabou. Só que, aqueles que não se arrependeram, não foram salvos, eles vão ser jogados muito pior do que uma cova de leões, não é verdade? Não é? Por quê? Eles não vão, muito pior, aqueles que morreram sem ser salvos, eles vão sofrer mais do que na cova de leões? Sim, por quê? Amém, eternamente queimando. É triste, é trágico. Puxa, amém. Compromisso, né? A família, o homem é responsável pela sua família, pelos filhos. Forte essa, hein? Amém. Também muito bom. Amém. Mais alguém para a gente poder encerrar? Alguém mais gostaria de? Irmãos, então nós vamos encerrar e levar no coração esse assunto que é para a nossa salvação, para o nosso bem e para a glória do Senhor, cada dia mais, né? Que nós possamos viver mesmo uma vida que agrada ao Senhor. Se você não veio até agora, mas vamos continuar então, hoje é o dia, né? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa hora, pelo Teu Espírito Santo, a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, que ela continua dando fruto, que realmente nasça um temor maior por Ti, a igreja possa absorver tudo isso, engrandecer o Senhor, glorificar o nome do Senhor e continuar vivendo para a glória do Senhor.
a cada dia mais, uma vida íntegra, Senhor, que glorifique e honre Teu nome. Nos ajuda como igreja, Senhor, a cada dia mais. Assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.